Tirar a transcrição. Gravação ocorrendo. Bora brincar mais um pouco, né? Legal. Eu acho que a gente fez bastante coisa, né? A gente conseguiu andar bastante. A gente fez concatenação, tamanhos iguais, tamanhos diferentes, intercalação, tamanhos iguais, tamanhos diferentes. Só que a gente sempre estava utilizando dois vetores para fazer isso daí. Quando chega na intercalação, a concatenação fazer em um único vetor não faz sentido nenhum, mas a intercalação dá para a gente brincar em um único vetor, né? Pensar se a gente poderia utilizar isso aqui em um único vetor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar esse cara aqui, vou dar um arquivo salvar como, intercalação, tamanhos, mesmo tamanho. Não tem mesmo tamanho, tamanho diferente, não vamos nos preocupar com isso agora. Não vamos mais nos ater aos tamanhos. Então, a intercalação em um único vetor de primitivos. A gente vai intercalar dentro de um único vetor. Agora, acontece isso daqui, ó. Eu tenho um vetor, vou colocar aqui o 8.3 para ficar tamanho igual, né? E eu quero intercalar isso daqui. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar a primeira posição e aí eu faço uma marcação, pego uma outra posição, gera o resultado. Faço segunda posição, outra posição, gera o resultado. Posição, posição, gera o resultado. Só que para fazer essa marcação, e aí agora a gente tem um único vetor, eu quero fazer o seguinte. Só acertando os índices aqui. 4, 6. Agora vamos marcar aqui o que vai acontecer. Esse cara vai ser o C0 mesmo. Esse daqui vai ser o C, só que vai ser o C no índice 3. Esse daqui vai ser o C no índice 1. Esse aqui vai ser o C no índice 4. Esse aqui é o C no índice 2. E esse aqui é o C no índice 5. Quem prestou atenção sacou um negócio muito fabuloso, facinho, né? Você olhou aqui e você já fala assim, opa, esse 5. Faltando alguém. Cadê o 6? O 6 está faltando aqui. Fica 7, 3, 10. Então aqui é o 10. Tá certo, era o 10 mesmo. 10. Agora fica quem está no 5.5. 5.5. Aí aqui vai ter o 6.0 e o outro. Beleza. Opa, foi demais. Joia. Olha só que bacana, né? Esse cara aqui, aqui e esse cara aqui. Agora ficou igual, ficou igual. Olha só que bacana a nossa brincadeira. Eu quero fazer isso. Só que eu preciso fazer as minhas marcações para que isso daqui funcione legal. Então eu preciso vir aqui e falar assim, olha, esse cara daqui vai ser o meu, não sei que nome que eu posso dar, deixa eu pensar. O nome que eu posso dar é início, meio, vai ser início e término, né? A gente vai usar aqui, início,
Esse vai ser o início. Eu vou dizer aonde vai ser o meu meio e aonde vai ser o meu término. E agora aqui vai ser o meio, metade, quebra, vou chamar de meio. E esse aqui vai ser o término. Agora eu tenho 3 marcações, né? Eu consigo fazer 3 marcações. Aí o que que acontece na verdade? Na verdade, ele vai criar alguns vetores virtuais, né? Que a gente vai poder manipular. Eu vou chamar aqui de esse lado aqui, olhando do meio para cá é esquerda, para cá é direita. Então eu vou chamar aqui, ó. Vetor da esquerda vai ser exatamente isso daqui. E o vetor da direita, que é esse lado, vai ser isso daqui. Então a gente só deu uma trabalhada no posicionamento dos negócios. Só isso daqui, ó, ficou desse jeito. Então a gente tem aqui que o lado da esquerda começa em 0, vai até menor que o tamanho. Esse daqui começa no meio e vai menor que o término. A gente consegue fazer essas marcações. Essas marcações, elas vão resolver bastante o nosso lado. Porque se a gente tem elas, a gente consegue navegar nessas posições. Facilita bastante a nossa vida. Então vamos usar ela para fazer a nossa mágica acontecer. Se a gente tratar dessa forma, esquerda e direita, eu vou conseguir fazer com que esse cara daqui, né, atualizando esses nomes, eu posso chamar ele assim, ó. Esse cara, na verdade, é o esquerda, esse cara aqui é o da direita. Esse cara aqui é o esquerda, esse é o direita, esse é o esquerda e esse é o direita. Consigo fazer isso. E aí dá o resultado bonitinho pra gente. A gente pode fazer essa jogada, né? Se eu chamar esse carinha daqui de E de esquerda e esse carinha aqui de direita, né? Olha lá, a gente pode fazer essa substituição e usar dessa forma. E é essa a ideia. A gente pode trabalhar, então, para fazer uma intercalação dentro de um próprio vetor, a gente pode fazer isso daí. Então, vamos agir dessa forma. A gente não está intercalando, a gente não está concatenando ainda, porque os tamanhos que a gente está fazendo são iguais, né? Eu não copiei o tamanho, o nome, né? Deixa eu vir aqui só para pegar o nome dele. Atualizar o nome, atualizar o nome. Beleza. Joia, joia. Agora, então, a gente vai ter esses elementos todos num único local. Então, a gente não tem mais as notas do Albertino, não tem as notas do Dionésio, a gente tem apenas as nossas notas. E a gente vai querer fazer uma bagunça, né, intercalando isso, de tal forma que o resultado fique 7, 3, 10, 5,5, 6 e o 8,3 aqui no final. É essa jogada que a gente quer fazer. E no final aconteça isso. Então a gente está fazendo o nosso método de intercalação, e o nosso método de intercalação ele não vai ser mais criação de. Acho que não tem mais necessidade de fazer o retorno para alguma coisa. A gente pode chamar ele como sendo método, né? Intercala as notas. E aí a gente vai falar onde ele começa, aonde é o ponto
central dele, é aonde é o meio, e aonde ele vai terminar. Então, a gente passa exatamente as informações. Quem a gente quer alterar, início, meio e término. A gente passa as 4 informações. Quem, início, meio e término. Então a gente tem essas possibilidades agora de brincar com a nossa intercalação aqui, né? Então, vamos fazer o nosso intercala funcionar dessa forma. Ele não retorna mais nada, void. Ele recebe um vetor de notas, depois ele vai receber um int que vai ser o início, um int que vai ser o meio e um int que vai ser o término. Todos eles bonitinhos lá, ó. Tudo belezinho. A gente já conseguiu fazer todos eles. Então ele vai receber um, o outro e o outro. Legal. Agora que eu tenho ele, a gente precisa determinar. Eu só vou melhorar os nomes, né? Porque agora os nomes ficaram um pouco diferentes. Para a gente determinar agora da onde até onde, eu não tenho mais o Albertino, não tenho mais o Dionésio. A gente chamou de esquerda e direita, né? Eu vou chamar aqui de esquerda e direita também. Então, eu vou falar que esse aqui é o tamanho do vetor que está aqui para a esquerda e desse aqui para a direita. Então, esquerda, direita. Tá aí. Aonde o tamanho, qual que é o tamanho? Aonde que termina o vetor, né, da esquerda? Ele termina no meio. O meio é o final dele, né? Ó. Tá lá, ó. O meio é o final dele. Ele vem 0, 1, 2, 3, o meio é o tamanho que excede. Então a gente vai usar o meio. No outro, a gente vai utilizar, cadê? O término como marcação de final. Então a gente vai utilizar esse cara. O nosso tamanho resultante vai ser a soma do vetor da esquerda com o tamanho do vetor da direita. Se eu pegar agora, né, eu vou chamar esse cara aqui de notas. Vou mudar esse nome aqui. Vai ficar aqui, ó. O nosso vetor original, só para melhorar o nome, eu poderia pegar o tamanho dele. Se eu pegar o tamanho dele, eu vou ter um problema, né? Eu vou ter um problema porque vai ficar faltando algumas coisas. Pode ser que se eu mexer, né? Se eu pegar, diminuir uma parte, porque eu posso querer intercalar 2 trechos pequenos, né? E aí talvez não seja a melhor resposta. Eu vou deixar a soma aqui como sendo o que me interessa, o que pode controlar. Nós temos agora que criar o nosso vetor resultante, né? Que é o que vai resultar no tamanho desse cara daqui. Com o mesmo tamanho, a gente não tem mais menor tamanho, não tem mais maior tamanho, não precisa. A gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente vai ter que pensar como controlar essas posições. Essas posições não vão ficar mais tão fáceis de serem controladas. Então, eu vou criar aqui posição da esquerda para controlar, porque a posição da esquerda é 0, 1 e 2. A posição da direita é 3, 4 e 5. Então, eles são diferentes, né? Posição esquerda, ele não começa em 0, ele começa no início. Posição da direita, ele não começa no início, ele começa no meio. O meio vai ser o ponto inicial dele. E a gente vai ter agora um controle da posição do resultante, né? Ele vai começar também no início. E aí vai ficar igual.
Tá lá bonitinho cada um, iniciando. Agora, a gente tem um controle que a gente tinha feito, qual mesmo? Foi na versão 2, 3. A gente usado de intercalação, versão 2. Deixa eu ver se foi a versão 2 de intercalação. Foi na versão 1, tamanhos diferentes. Não sei se foi esse ou foi versão 2. Deixa eu ver aqui. Ó, isso. Isso daqui, ó. A gente estava utilizando já essa técnica, né? De controlar as posições, né? Então, a gente controla as posições aqui, ó. Então, o que que nós temos? A posição da direita, perdão, a gente vai estar falando primeiro da esquerda. A posição da esquerda, ela tem que ser menor que o tamanho da esquerda. A posição da direita tem que ser menor que o tamanho da direita. Então, a gente começa a pensar dessa forma. Então, a gente tem aqui que ver que a posição do lado da esquerda tem que ser menor que o tamanho do lado da esquerda. E olha só, a gente tem o tamanho da esquerda, posição da esquerda, a gente consegue controlar. E a mesma coisa vai acontecer aqui. A gente vai ter a posição da direita, vai ter que ser menor que o tamanho da direita. Então a gente tem essas duas condições, né, que tem que se manter. Por que que eu estou fazendo dessa forma? Porque o que acontece é assim, eu tenho que pegar esse, eu tenho que pegar esse, tenho que pegar esse, tenho que pegar esse. Com tamanhos iguais, ainda era tranquilo, mas se eu passar para você que o meio é diferente, ou se for tamanho ímpar, então se for tamanho ímpar, vai quebrar o nosso código. Então, por isso eu já estou controlando ele por variável, porque se forem tamanhos iguais, está tudo certo, tudo tranquilo, roda junto. Mas se for tamanhos diferentes, e isso pode acontecer se o vetor for de tamanho ímpar, a gente vai ter probleminha. Então, vamos montar isso aqui. Como que eu posso repetir com duas condições? Uma das formas é a gente utilizar um laço, só que um laço condicional, né? Aí vocês vão estranhar porque faz tanto tempo que a gente não usa um laço while, né? Ó, dá para a gente usar um laço condicional aqui para fazer essa brincadeira, né? Então, se um e outro, né? Eu vou deixar aqui só quebrado, né? Embaixo aqui para a gente ver. Fazer uma quebrinha de linha só para ficar no esquema, para a gente enxergar isso aqui melhor. Deleta, 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 deleta. Começa a escrever aqui. Quando a gente faz isso, a gente tem como resposta para a gente um laço que vai andar de acordo com o tamanho do vetor. Essa brincadeira é importante para a gente entender o seguinte, que quando nós tivermos que fazer aquela movimentação, né? Como ele é um laço condicional, eu posso pensar em mover esses caras daqui de lugar. Então, se eu mover de lugar, eu vou fazer dessa forma. Eu posso estourar as posições, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou ter que gravar eles na posição do... Como que é o nome que eu usei? Resultante. Aqui, ó. Resultante. Resultante. Ele tem a posição dele, que é a posição do resultante. Ele vai receber primeiro quem está na esquerda. Então, o original com a posição do lado da esquerda. Só que aí o que acontece? Quando ele recebe esse cara, ele já tem um elemento. Se eu jogar em cima dessa mesma posição do resultante, a gente vai sobrescrever esse cara. Eu preciso fazer com que
a posição do resultante seja incrementada. Só que, se eu já usei a posição, né, do original, ou seja, cadê aqui, ó? Só para mostrar o que eu estou falando, né? Se eu peguei esse daqui, né, desse lado, se eu li desse lado e coloquei, eu tenho que andar com a posição desse cara. Só que no resultante eu já preenchi esse. Eu tenho que agora apontar para esse. Então eu tenho que andar com os dois carinhas, né? Eu tenho que andar tanto com a posição do resultante como com a posição da esquerda. E aí agora a gente entra no mesmo esquema, só que para o lado da direita agora. Então aqui a gente vai fazer a direita, né? Já foi incrementado, original, posição da direita. Posição da direita. E como a gente está usando laço condicional, a gente vai ter que incrementar esse cara, incrementa ele também. Isso daqui vai fazer com que a gente copie os elementos um a um, bonitinho ali. E ele vai copiando enquanto eles não excederem. O problema que eu falei é que quando são tamanhos iguais, tá tudo certo. Tamanho igual, tá tudo lindo. O ruim é quando o tamanho não é igual, né? Quando o tamanho é diferente. Como eu estou usando um vetor só, eu não tenho posição livre dentro dele para poder fazer movimentação. Por isso eu criei o resultante aqui, para ele facilitar a nossa vida. E aí, a gente não tem retorno mais. Eu vou fazer o seguinte. Agora que eu criei esse resultante, eu preciso devolver ele para a nota para atualizar. Então, a nota, eu vou pegar ela desde o início até o término, e eu vou passar para a nota na posição atual o resultante também na posição atual, que eles estão iguais. Então, eu vou copiar esse cara. Literalmente, eu estou copiando ele de volta, organizando ele bonitinho. Então, eu consigo fazer isso daqui. Se tudo der certo, eu acho que a gente pode ver uma bagunça interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Compilei. Ainda tem alguns imprime nota do Albertino aqui perdido, né? Imprime notas, que são os originais. Isso não vai precisar mais. E depois imprime nota intercalado. Tem ainda notas... Notas atual. Notas... Referência de referência animal. Eu chamei de original. Lerdo. Final do dia, tô cansado, né? Já tá batendo quase 10 horas de codificação, ó. Original. Aí a gente vai pegar agora. Original. Nossa, compilou. Milagres acontecem, ó. Olha lá. 7, 3, 10, 5, 6 e 8.3. Poxa vida, a gente conseguiu fazer a intercalação em um vetor só. Muito show de bola. Conseguimos montar isso daqui e eu acho que ficou bem legal, né? A gente conseguiu fazer essa intercalação. Vou dar por encerrado isso aqui, que eu acho que já é muita coisa, né, para a gente ter visto. A gente viu concatenação, tamanhos iguais, tamanhos diferentes. Intercalação, tamanhos iguais, tamanhos diferentes. E intercalação em um mesmo vetor. Então, eu acho que dá para a gente dar por encerrado e muito bem vendido o nosso dia todo aí. A gente conseguiu fazer bastante coisa.